Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da aula 2 do Packet Tracer. Nós temos aqui alguns objetivos, não é? O primeiro deles é apresentar algumas características das redes configuradas com o IPv4. Num segundo momento, nós já vamos conectar dois equipamentos, né? Vamos começar com um cenário pequeno, dois equipamentos conectados diretamente. Vamos fazer a conexão lógica e a conexão física e vamos fazer os testes. Nas próximas aulas, aí a gente já faz a conexão com os cenários mais complexos, né? Com mais equipamentos, com dispositivos intermediários e tudo mais. Bom, vamos voltar um pouquinho na aula 1, né? Nós falamos sobre as estratégias para configurar o endereço IPv4. Mostramos ali como o endereço IPv4 ele é construído, ou seja, ele tem uma parte que identifica a rede e tem uma outra parte que identifica o host. Dissemos também que quem determina o que é rede e o que é host é a máscara de subrede. Bom, por que isso existe, né? Por que isso foi feito desta forma? Primeiro, havia a necessidade, e há a necessidade, de você simplificar a identificação das redes. Tanto quanto pela visão do usuário, do técnico, tanto quanto pela visão dos sistemas, não é? Dos softwares que vão fazer todo o controle de rede. Então, se estabeleceu divisões muito simples nos endereços IPv4, e essas divisões foram chamadas tecnicamente de classes. Tá? Então, o endereço IPv4 ele foi dividido em 5 classes. 3 delas são classes funcionais, que são aquelas que a gente vai trabalhar a partir de agora, e 2 delas são classes de desenvolvimento, são classes teóricas, que não têm aplicação prática. Tá? Então, elas fogem aqui do escopo do nosso curso, que tem um viés estritamente prático. Então, vamos lá. As classes de endereços do IPv4 foram divididas da seguinte maneira: classe A, classe B e classe C. Então, quando a gente tem um endereço IPv4, aonde a primeira parte apenas, o primeiro octeto, representa a rede, nós dizemos que essa é uma rede do tipo classe A. Tá bom? Então, esta é a característica da rede classe A. Quando nós temos um endereço IP, aonde os 2 primeiros octetos indicam a rede, nós temos então, tecnicamente, um endereço classe B. E quando a gente tem os 3 primeiros octetos indicando que são rede, então a gente tem um endereço classe C. Isso modifica muito o número de redes disponíveis e o número de hosts disponíveis. Existem alguns endereços dentro destas classes que são especiais, né? Que são endereços criados com finalidades muito específicas. O primeiro desses endereços é o endereço localhost, tá? Chamado de localhost. Esse endereço, na verdade, ele faz uma comunicação lógica com o próprio computador que está executando. Então a gente vai ver um pouquinho mais à frente que quando a gente executa, né, o comando, né, ipconfig, e quando a gente executa o comando ping usando o endereço localhost, nós estamos, na verdade, verificando a própria placa de rede do computador. Nós estamos verificando se ela está conseguindo transmitir e receber
para ela mesma. É como se fosse um teste de diagnóstico, que também é importante para que você saiba se o problema está na máquina local ou se o problema está na própria rede. Então, este endereço 127.0.0.0 é o que a gente chama de endereço localhost. Mas não só ele. Todos os endereços que começam com 127 e que se estendem até 127.255.255.255, tá bom? Toda esta faixa de endereços IPs, né, ela é reservada para a comunicação com o computador local. O que a gente mais usa, né? 127.000. Esse é o cara que a gente usa para fazer o teste de rede local, na própria máquina, no próprio adaptador de rede. Tá bom? Então esse endereço é um endereço reservado que você nunca vai ver esse endereço na internet ou numa rede externa e até mesmo numa rede interna. Você não vai ver. Tá bom? Ele é reservado para este tipo de situação. Nós temos outros endereços que também são reservados. São endereços que previamente devem compor apenas redes internas, ou o que a gente chama redes privadas. Vocês já devem ter visto que durante os exemplos da aula passada, eu usei muito um destes endereços que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Porque eu já sabia de antemão que ele era um endereço privado e que eu deveria usar apenas para uma rede interna. Tá bom? Então, quais são, né, as 3 faixas de endereços que são reservadas para comunicação interna, exclusivamente interna? A gente tem os endereços, né, de faixas 10.000 até 10.255. Este endereço, ele é um endereço reservado da classe A. Bom, e tem uma máscara de subrede 255.0.0.0. Tá bom? Então, se você tem uma rede configurada como classe A, você pode usar este endereço para fazer a configuração da sua rede interna. Tá bom? Todos os endereços que começam com 10 são de rede interna. Tá? Os roteadores não vão propagar esse endereço para outras redes. Tá bom? Ah, professor, se eu estiver usando um endereço classe B, né, na minha rede. Bom, se você estiver usando classe B e os seus endereços começarem com 172.16.0.0 e forem até 172.31.255.255, a gente está falando de um endereço reservado para a classe B. E a máscara de subrede vai ser 255.255.00. A rede aqui da escola, da Prefeitura de São Caetano do Sul, para a nossa escola, ela é configurada como um endereço classe B. Tá bom? Cada escola pertence a uma rede e os equipamentos, os hosts, funcionam dentro da escola, se comunicando unicamente entre si. Tá bom? Então, aqui na escola, a rede da prefeitura, ela é configurada como sendo classe B. E os computadores recebem endereços localmente, né, internamente, dentro desta faixa aqui, 172.16 até 172.31.255.255. Ok? Então, isso aqui a gente está falando de classe B. Ok? E a classe C? Poxa, pessoal, a classe C, 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Tá bom? Eu sei que você lembra que nós usamos muito o endereço, né, 192.
168.0.1 e o 0.2 também. Tá? Então, eu já sabia previamente que estes endereços eram endereços reservados de uma rede classe C e que eu poderia usar para compor a minha rede local sem nenhum tipo de preocupação. O que é importante destacar aqui, né? O software, né? Os softwares de gerenciamento e de funcionamento das redes, assim que eles começam a observar esses endereços que eu indiquei aqui, eles já sabem que se tratam de redes locais e que estes endereços IPs não podem, né, estar presentes na internet. Eles são reservados para que qualquer pessoa, em qualquer empresa, em qualquer lugar, possa configurar as suas redes locais. Tá? Qual que é a vantagem de usar o classe A, o classe B ou o classe C? Bom, ao longo das aulas aqui a gente vai explicar. Mas, a grosso modo, a gente pode ter a seguinte ideia. Quando você configura uma rede classe C, você vai ter poucos equipamentos, poucos números de hosts à disposição. Tá? Na verdade, você vai poder ter 256 endereços diferentes apenas. Tá bom? Mas não se preocupe com essa conta, a gente vai fazer mais adiante. Quando você tem uma rede configurada com o classe B, aí você já tem mais endereços disponíveis. Não é uma quantidade exorbitante, mas é um número bem maior do que 256. Tá bom? E se você configurar a sua rede como classe A? Pessoal, aí o número de equipamentos é muito grande, né? O número de hosts disponíveis é muito grande. Então, na verdade, essa divisão por classes vem justamente ter esse olhar. Se você precisa organizar a sua rede e precisa de poucos hosts, use classe C. Se você precisa organizar a sua rede, mas precisa ter um número maior de hosts, classe B. Se você precisa organizar e ter um número muito grande de hosts, utilize classe A. Tá bom? Todo e qualquer software, inclusive o Packet Tracer, né? Quando ele observa esse tipo de endereço, ele já sabe, ele já associa com a classe A, classe B e classe C. Tá bom? Nos cursos de redes, né, mais avançados, a gente aprende que essas classes podem ser modificadas, tá? Que é o que a gente chama de subrede. Mas não vem ao caso, principalmente agora, que a gente está começando aqui a trabalhar com esse tipo de característica, com esse tipo de situação. Ok? O que a gente vai fazer agora? Né? Nós vamos trabalhar muito com os endereços de classe C. Então você vai ver que em vários exemplos eu vou usar 192 ponto, 168 ponto, alguma coisa. Tá bom? Então você já deve saber que é um endereço classe C e que ele é desenvolvido para que a gente construa redes locais, redes internas. Ok?